Você já deve ter ouvido falar da visão do Vale dos Ossos Secos no livro de Ezequiel. Mas o que você pode não saber é que essa profecia pode conter pistas surpreendentes sobre a vinda de Jesus. Será que Ezequiel, há mais de 2.500 anos, já sabia tudo o que aconteceria com o Messias? Neste vídeo revelador, vamos explorar como essa visão poderosa de um vale repleto de ossos que voltam à vida pode ser uma profecia incrível sobre a ressurreição de Cristo. Prepare-se para descobrir conexões impressionantes entre o Antigo Testamento e a vida de Jesus, que podem mudar a forma como você entende essas profecias. Para compreender plenamente a visão do Vale de Ossos Secos, precisamos viajar no tempo até o século VI a.C. Naquela época, o povo de Judá enfrentava uma das maiores crises de sua história. Imagine a angústia de ver sua nação conquistada, seu templo destruído e ser forçado a deixar sua terra natal. Foi nesse cenário desolador que Deus levantou o profeta Ezequiel para trazer uma mensagem de esperança. O exílio babilônico foi um período de profunda tristeza e questionamento para os judeus. Eles se perguntavam: Deus nos abandonou? Será que ele ainda se importa conosco? Essas dúvidas eram como ossos secos espalhados por um vale, aparentemente sem vida ou propósito. O povo de Deus se sentia exatamente assim, seco, sem esperança, longe de sua terra e de seu Deus. É nesse contexto que a profecia do Vale de Ossos Secos ganha um significado ainda mais poderoso. Ezequiel, cujo nome significa Deus fortalece, era um sacerdote que foi levado para o exílio junto com seu povo. Imagine-se no lugar dele, arrancado de sua terra, vivendo entre estrangeiros, vendo seu povo perder a fé. Como trazer esperança em meio a tanta desolação? Foi então que Deus concedeu a Ezequiel uma série de visões impressionantes, incluindo a do Vale de Ossos Secos, para restaurar a fé e a esperança de Israel. O Império Babilônico, liderado pelo poderoso rei Nabucodonosor, parecia invencível. Os judeus se sentiam como aqueles ossos secos, impotentes, fragmentados, sem vida. Mas Deus tinha um plano maior. Através de Ezequiel, ele queria mostrar que nenhuma situação é desesperadora demais para seu poder restaurador. A visão do Vale de Ossos Secos era um lembrete vívido de que Deus pode trazer vida mesmo nas circunstâncias mais improváveis. É fascinante notar como Deus escolhe os momentos mais sombrios para revelar suas verdades mais profundas. No meio do exílio, quando tudo parecia perdido, ele apresenta uma das profecias mais poderosas e esperançosas de toda a Bíblia. O Vale de Ossos Secos não era apenas uma mensagem para aquela época, mas uma promessa que ecoaria através dos séculos, chegando até nós hoje. Ezequiel não estava sozinho em sua missão. Outros profetas, como Jeremias e Daniel, também traziam mensagens de Deus durante esse período turbulento. Juntos, eles formavam uma rede de esperança, lembrando o povo que Deus não os havia esquecido. A profecia do Vale de Ossos Secos era como um farol brilhante em meio à escuridão do exílio, apontando para um futuro de restauração e nova vida. Ao entendermos o contexto histórico, percebemos que a visão do Vale de Ossos Secos não era apenas uma história fantástica, mas uma resposta direta às necessidades e angústias do povo de Deus. Era uma promessa de que, assim como Deus poderia dar vida a ossos secos, ele também poderia restaurar a nação de Israel e, em um sentido mais amplo, toda a humanidade. Agora que compreendemos o pano de fundo, estamos prontos para mergulhar nos detalhes surpreendentes desta visão profética. Imagine-se caminhando por um vale desolado, repleto de ossos secos espalhados por todos os lados. Este é o cenário surpreendente que Deus apresentou a Ezequiel em sua visão profética. O Vale de Ossos Secos não era uma imagem qualquer, mas um quadro vívido e impactante que Deus usou para transmitir uma mensagem poderosa. Ezequiel descreve essa cena com detalhes impressionantes, permitindo que nós, leitores, quase possamos sentir a aridez e o desespero daquele lugar. A Bíblia nos conta que o Espírito do Senhor levou Ezequiel a este vale misterioso. Não era um sonho nebuloso ou uma ideia vaga, mas uma experiência tão real que o profeta podia caminhar entre os ossos. Ezequiel observou que havia uma grande quantidade de ossos, todos completamente secos. Essa descrição enfatiza a aparente impossibilidade de vida naquele lugar. Quem poderia imaginar que algo bom pudesse surgir de um cenário tão desolador?
Então, algo extraordinário acontece. Deus faz uma pergunta surpreendente a Ezequiel: Filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? É uma pergunta que desafia não apenas a lógica, mas também a fé. Diante de um vale de ossos secos, quem ousaria acreditar na possibilidade de vida? A resposta de Ezequiel é um testemunho de humildade e confiança. Senhor Deus, só tu o sabes. Essa resposta abriu caminho para um dos milagres mais impressionantes registrados nas Escrituras. O que se segue é uma sequência de eventos que demonstra o poder incomparável de Deus. Ele ordena a Ezequiel que profetize sobre os ossos, e à medida que o profeta fala, algo incrível começa a acontecer. Os ossos começam a se juntar, tendões e carne crescem sobre eles e pele os cobre. É como assistir a um processo de criação acelerado, uma demonstração viva do poder de Deus para restaurar e recriar. Mas a visão não para por aí. Mesmo com os corpos recompostos, ainda não há vida neles. É então que Deus ordena a Ezequiel que profetize novamente, desta vez chamando o fôlego de vida dos 4 ventos. E eis que o milagre se completa. O fôlego entra nos corpos, e eles se levantam. Um exército imenso. Esta cena poderosa do vale de ossos secos ganhando vida é um testemunho visual do poder de Deus para trazer esperança, onde só existe desespero. A visão do vale de ossos secos é mais do que uma história surpreendente. É uma demonstração vívida do poder criativo e restaurador de Deus. Ela nos lembra que não importa quão seca ou desesperadora nossa situação possa parecer, Deus tem o poder de trazer vida nova. Esta visão não era apenas para Ezequiel ou para o povo de Israel no exílio, mas continua a falar poderosamente para nós hoje. Mas o que esses ossos realmente simbolizam? Que mensagem mais profunda Deus estava transmitindo através desta visão extraordinária? Os ossos secos no vale não eram apenas uma imagem impactante. Eles carregavam um profundo simbolismo que ecoava a condição espiritual do povo de Israel. Imagine um povo que perdeu sua identidade, sua esperança e sua conexão com Deus. É exatamente isso que os ossos secos representavam. Uma nação espiritualmente morta, sem vigor e aparentemente sem futuro. Esta visão do vale de ossos secos era um espelho da realidade que os exilados enfrentavam, sentindo-se abandonados e esquecidos por Deus. Mas o simbolismo vai além. Esses ossos secos também representavam a condição humana sem a intervenção divina. Quantas vezes nos sentimos assim em nossas próprias vidas? Secos, sem propósito, separados da fonte da vida. O vale de ossos secos é uma metáfora poderosa para qualquer situação que pareça irremediavelmente perdida. Pode ser um relacionamento rompido, um sonho desfeito ou uma fé que se enfraqueceu. Deus estava mostrando que Ele pode trazer vida mesmo nas circunstâncias mais improváveis. A secura dos ossos enfatiza o tempo prolongado de separação de Deus. Não eram ossos frescos, mas completamente ressecados, simbolizando uma condição que parecia irreversível. Esta imagem nos faz refletir. Existem áreas em nossas vidas que consideramos secas demais para serem restauradas? A visão do vale de ossos secos nos desafia a nunca subestimar o poder restaurador de Deus. Não importa quanto tempo tenha passado, ou quão desesperadora a situação pareça, o fato de os ossos estarem espalhados pelo vale também carrega um significado importante. Representa a dispersão do povo de Deus, não apenas geograficamente, mas também espiritualmente. Quantas vezes nos sentimos fragmentados, com partes de nossas vidas desconectadas umas das outras? O milagre não foi apenas dar vida aos ossos, mas reuni-los, mostrando o poder de Deus para restaurar a integridade e a unidade. É incrível notar que Deus pergunta a Ezequiel se os ossos podem viver. Esta pergunta não era para informação divina, mas para desafiar a fé do profeta e, por extensão, a nossa. Quando olhamos para as áreas mortas em nossas vidas, temos a fé para acreditar que Deus pode trazê-las de volta à vida? A visão do vale de ossos secos nos convida a expandir nossa fé e a ver além das aparências. O processo de restauração em etapas, ossos se juntando, depois tendões, carne e pele crescendo, nos ensina que a renovação espiritual muitas vezes é um processo,
Deus não apenas dá vida instantaneamente, mas reconstrói metodicamente. Isso nos lembra que a transformação em nossas vidas pode levar tempo, mas Deus está trabalhando em cada etapa do processo. Por fim, o exército que se levanta simboliza não apenas a restauração, mas também o propósito. Deus não apenas traz os ossos de volta à vida, ele os transforma em uma força poderosa. Isso nos mostra que a restauração divina não é apenas para nosso benefício pessoal, mas tem um propósito maior no plano de Deus. Imagine o impacto desta revelação para os israelitas no exílio, que se sentiam abandonados e sem esperança. Através desta visão extraordinária, Deus estava declarando sua intenção de restaurar não apenas a nação física de Israel, mas também sua vida espiritual. Era uma promessa de que o aparentemente impossível poderia acontecer. Deus explica a Ezequiel o significado da visão. Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Que declaração poderosa! Deus reconhece a profundidade do desespero de seu povo. Ele entende como eles se sentem, secos, sem esperança, exterminados. Esta é uma lembrança tocante de que Deus compreende nossas lutas e ouve nossos clamores, mesmo quando pensamos que Ele está distante. Mas a mensagem não para na constatação do problema. Deus continua prometendo: eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair delas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Que promessa extraordinária! Deus não apenas reconhece a condição desesperadora de seu povo, mas se compromete a agir poderosamente em seu favor. Esta promessa de restauração era como água fresca para almas sedentas, oferecendo esperança quando tudo parecia perdido. A promessa de Deus vai além da restauração física. Ele declara: porei em vós o meu espírito, e vivereis. Esta é uma promessa de renovação espiritual profunda. Deus não estava apenas prometendo trazer seu povo de volta à sua terra, mas também restaurar seu relacionamento com ele. É uma prefiguração poderosa da obra do Espírito Santo, que seria derramado de maneira plena após a vinda de Jesus Cristo. É importante notar o papel ativo de Deus nesta restauração. Ele diz repetidamente: eu farei, eu abrirei, eu trarei. A promessa de restauração também incluía um propósito: e sabereis que eu sou o Senhor. Deus não estava apenas interessado em melhorar as circunstâncias de seu povo, mas em restaurar seu conhecimento e relacionamento com ele. O processo de restauração visto no Vale de Ossos Secos é verdadeiramente extraordinário, mostrando o poder transformador de Deus. Mas esta visão não está isolada na história da redenção. De fato, ela aponta para algo ainda maior que estava por vir. Assim como Deus prometeu trazer nova vida aos ossos secos, ele tinha um plano ainda mais grandioso para toda a humanidade. Este plano encontraria sua expressão máxima em alguém que, séculos depois de Ezequiel, declararia: eu sou a ressurreição e a vida. Vamos explorar como a visão de Ezequiel se conecta de maneira incrível com a obra de Jesus e a nova aliança. Primeiramente, consideremos o tema central da restauração. Assim como Deus promete trazer vida aos ossos secos, Jesus veio para trazer vida abundante à humanidade espiritualmente morta. Em João 10, versículo 10, Jesus declara: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Esta promessa ecoa a restauração vista no Vale de Ezequiel, mas em uma escala muito maior, abrangendo toda a humanidade. O poder da palavra falada é outro paralelo significativo. Na visão de Ezequiel, é a palavra profética que inicia a restauração. De maneira semelhante, Jesus frequentemente usava suas palavras para trazer cura e restauração. Lembrem-se de como ele ressuscitou Lázaro simplesmente chamando-o para fora do túmulo. As palavras de Jesus, assim como a profecia de Ezequiel, tinham o poder de trazer vida onde havia morte. A importância do Espírito na restauração é evidente em ambos os contextos. No Vale de Ossos Secos, é o fôlego, ou espírito que finalmente traz vida aos corpos reconstruídos. Jesus enfatiza repetidamente a importância do Espírito Santo, prometendo-o aos seus seguidores e declarando que é o Espírito que vivifica. A vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes, trazendo nova vida à Igreja,
espelha de maneira poderosa a cena final da visão de Ezequiel. O conceito de uma nova criação também conecta Ezequiel e Jesus. A restauração dos ossos secos é essencialmente um ato de nova criação. De maneira semelhante, Paulo, falando da obra de Cristo, declara em 2 Coríntios 5, versículo 17: Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. A obra de Jesus, assim como a visão de Ezequiel, fala de uma transformação radical e completa. A ideia de ressurreição, central na visão de Ezequiel, encontra sua expressão máxima em Jesus. Ele não apenas ressuscitou pessoas durante seu ministério terreno, mas sua própria ressurreição se torna o fundamento da esperança cristã. Paulo chega a chamar Jesus de primícias dos que ressuscitaram, ecoando a promessa de uma ressurreição futura para todos os cristãos. O tema do exílio e restauração, tão presente em Ezequiel, também é refletido na obra de Jesus. Enquanto Ezequiel profetizava para um povo no exílio físico, Jesus veio para um povo em exílio espiritual, separado de Deus pelo pecado. Sua obra de redenção foi para restaurar o relacionamento entre Deus e a humanidade, trazendo-nos de volta ao nosso verdadeiro lar espiritual. A visão do Vale de Ossos Secos fala de uma restauração nacional de Israel, mas Jesus expande isso para uma restauração universal. Por fim, tanto a visão de Ezequiel quanto a obra de Jesus apontam para a soberania e o poder de Deus em trazer vida do nada. A ressurreição dos ossos secos e a ressurreição de Jesus demonstram que não há situação tão desesperadora que esteja além do poder restaurador de Deus. Essas conexões entre Ezequiel e Jesus não são meras coincidências. Elas revelam a coerência do plano divino de redenção ao longo de toda a história bíblica. A visão do Vale de Ossos Secos, vista através da lente da Nova Aliança, ganha uma profundidade e relevância ainda maiores, apontando para a obra definitiva de restauração realizada por Jesus Cristo. A visão do Vale de Ossos Secos não é apenas uma história de restauração física, mas uma poderosa metáfora da ressurreição espiritual. Esta transição dos ossos secos para a vida abundante em Cristo é um tema central que ecoa por toda a Escritura, culminando na obra redentora de Jesus. No Vale Desolado de Ezequiel, vemos uma representação vívida da condição humana sem Deus. Os ossos secos simbolizam a morte espiritual, um estado de separação total de Deus. É uma imagem crua da humanidade caída, desprovida de vida e esperança. Quantas vezes nos sentimos assim em nossa própria experiência espiritual? Secos, sem vida, desconectados da fonte da verdadeira vitalidade. Mas a história não termina na desolação. Deus intervém. E é aqui que vemos o primeiro vislumbre da ressurreição espiritual. O processo de restauração dos ossos secos espelha de maneira impressionante a jornada de renascimento espiritual que experimentamos em Cristo. Assim como os ossos se juntam, ganhando tendões, carne e pele, nossa ressurreição espiritual também é um processo de reconstrução divina. O momento crucial vem quando o fôlego de vida entra nos corpos reconstruídos. Este fôlego não é apenas ar físico, mas representa o próprio Espírito de Deus. É um eco poderoso das palavras de Jesus a Nicodemos. O vento sopra onde quer. Você ouve o seu som, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. A ressurreição espiritual é, em sua essência, um ato sobrenatural de Deus, infundindo sua própria vida em nós. Paulo capta esta verdade de maneira eloquente em Efésios 2, versículos 4 e 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Esta é a essência da ressurreição espiritual, passar da morte para a vida em Cristo. A transformação vista no Vale de Ossos Secos não é apenas individual, mas coletiva. Um exército inteiro se levanta, prefigurando a Igreja, o corpo de Cristo. Nossa ressurreição espiritual não nos isola, mas nos une a uma comunidade de crentes, todos vivificados pelo mesmo Espírito. É importante notar que esta ressurreição espiritual não é um evento único, mas um processo contínuo. Paulo nos exorta em Romanos 6, versículo 4, a andar em novidade de vida.
Cada dia somos chamados a viver nesta realidade de ressurreição, deixando para trás as obras da carne e abraçando a vida do Espírito. A ressurreição espiritual também traz consigo um novo propósito. Os ossos secos não foram apenas revividos, mas transformados em um exército poderoso. Da mesma forma, nossa nova vida em Cristo não é para nosso benefício pessoal apenas, mas para servirmos aos propósitos de Deus no mundo. A visão do Vale de Ossos Secos permanece como um testemunho poderoso do amor incansável de Deus, seu poder incomparável e sua promessa de restauração. Ela nos desafia a ver além das aparências, a confiar no poder transformador de Deus e a sermos instrumentos de sua obra restauradora no mundo. Que esta antiga profecia continue a inspirar fé, esperança e expectativa em nossos corações. Se você ficou intrigado com esta poderosa visão de Ezequiel e quer continuar explorando as profecias bíblicas, não deixe de assistir ao vídeo que está aqui na tela. Você ficará surpreso ao descobrir como eventos aparentemente casuais se encaixam perfeitamente no plano divino. E para não perder conteúdos poderosos como este, se inscreva agora mesmo no canal e ative as notificações. Assim, você continuará aprofundando seu entendimento da palavra de Deus. Deus te abençoe.